nome é missionária Ieda. Eu estou fazendo esse vídeo para contar o meu testemunho de fé que Jesus realizou na minha vida, de um sonho que eu tinha, um sonho profundo de ser mãe, e eu era estéril como Ana, não tinha filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E para dar continuidade, eu vou deixar um versículo aqui da palavra do Senhor, onde nós encontramos na 1 Samuel, como todo mundo conhece. Esta palavra que diz assim, capítulo 1, né? Capítulo 1 é o versículo 16, que diz assim: não tem, pois, a tua serva, pois, filhos, né? Não tem, pois, a tua serva filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E ela derrama ali o seu coração perante o altar do Senhor e faz-lhe um pedido. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus lhe concede a sua petição. Então eu fui num círculo de oração. Quando eu cheguei lá, Deus usou uma missionária com uma palavra profética. Ela liberou para mim uma palavra que veio do coração de Deus. E esta palavra se cumpriu na minha vida. Mas levou 7 anos para se cumprir. Com 7 anos depois, a palavra se cumpriu, né? Eu engravidei e com 9 meses eu fui para a maternidade para dar à luz. E quando eu cheguei no hospital, eu passei 4 dias na sala de espera para dar à luz e não consegui, porque o meu osso era fechado e eu não podia ter filhos. E o doutor que veio me examinar pediu para a enfermeira descer comigo para a sala de cirurgia, porque ele ia fazer uma cesariana, né? Quando começou o processo de fazer ali a cirurgia, o meu coração parou no meio da cirurgia e eu morri naquela hora, né? E o doutor começou a fazer uma oração, e ele orava e pedia muito a Deus, que Deus não deixasse que eu morresse nas suas mãos. E o Senhor me trouxe de volta. Quando eu voltei, ele estava orando o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele me contou. E ele falou que não teria mais problema, porque da agora para frente, né, o problema acabou e nós iríamos dar continuidade à cirurgia, pois Deus já tinha resolvido o nosso problema. E quando ele deu continuidade à cirurgia, a doutora chegou e falou com ele que não tinha sangue no banco de sangue e eu não tinha doador. E o meu sangue derramou todo, eu não tinha mais sangue. Então ele virou para a doutora e falou que o mesmo Deus que me trouxe a vida me trazia o sangue que eu precisava. E naquela hora o Senhor repôs o sangue que eu perdi. Louvado seja o nome do Senhor. E o processo terminou, né? Terminou a cirurgia, ele me colocou no quarto de espera, onde eu só fui ver a filha no outro dia, pela manhã, né? Trouxe para que eu pudesse ver. E com 7 dias depois nós fomos embora para casa. Pensa na mulher mais feliz do mundo, a mãe, né? Com sua filha no colo, com toda a felicidade do mundo. Quando chegamos em casa, eu sentei na mesa, eu comecei a sentir dor novamente. Eu comecei a sentir dor e a minha barriga começou a crescer e imediatamente os pontos da cirurgia se romperam e eu peguei uma infecção, né, na cirurgia por dentro e por fora. Aquela cirurgia abriu e minha mãe me levou de volta para o hospital, onde o médico examinou e mandou ela me trazer de volta para casa, porque o meu problema não tinha solução, não tinha remédio e não tinha como ele resolvesse a minha causa, porque só o milagre. Ele falou para minha mãe. Perguntou a minha mãe se ela era evangélica, se ela começasse a orar, porque só o milagre para que eu me curasse. E ela me trouxe de volta para casa, eu sentia muita dor,
Com 4 dias depois, chegou uma irmã na minha casa, da qual ela bateu na porta e me chamou para ir na casa de um pastor. E quando eu cheguei na casa do pastor, que o pastor estendeu as suas mãos na minha direção, ele falou com a minha mãe: pode levar sua filha de volta para casa, que a sua filha está curada. Aí a minha mãe me trouxe de volta para casa. Quando eu cheguei em casa, nós não dormíamos. Nesse dia nós dormimos. Quando deu 11 horas da noite, eu acordei e fui de ponta e pé no banheiro, porque a minha mãe, ela amarrava assim, no lugar da cirurgia, porque estava tudo aberto e eu não podia andar. E quando eu cheguei no banheiro, eu senti que chegou uma pessoa do meu lado, todo vestido de branco, e ele trouxe uma maleta na mão. E ele abriu aquela maleta e tirou de dentro daquela maleta uma agulha, um estojo com uma agulha. E ele colocou aquela agulha debaixo da minha costela, era uma agulha grossa. E quando ele colocou aquela agulha debaixo da minha costela, que aquela agulha entrou na minha carne e puxou. Quando ele puxou, começou a correr muita água da minha barriga. Era muita água, irmão. Vocês não têm noção do tanto de água que corria da minha barriga. E eu chamei a minha mãe, fiquei desesperada, e ela levantou e falou assim para mim: não saia daí até que corra toda a água. E quando terminou de correr toda aquela água da minha barriga, eu voltei e deitei. Quando eu acordei no outro dia, era 7 horas da manhã. Eu fiquei de pé e olhei para a cirurgia, porque eu não podia olhar para meus pés, eu não via meus pés, eu não via o que estava na frente, porque a minha barriga estava muito grande. Imagina aquela mãe que estava ali realizando o seu sonho, feliz da vida, se encontrou nessa situação, nem lembrava mais que eu tinha tido uma filha. Então chamei a minha mãe quando ela tirou aquelas panos todos que estavam enrolados em mim. A minha cirurgia estava fechadinha, como se tivesse 1 ano que eu tinha feito a cirurgia. Para a glória de Deus, nós nos abraçamos e glorificamos o nome do Senhor Jesus. Hoje a minha filha está com 19 anos e a outra filha está com 9 anos. 11 anos depois eu tive a segunda filha. Então se cumpriu aí a promessa de Deus na minha vida. Quero falar para vocês que tem um sonho e deseja algo para a sua vida, continua buscando, continua orando, continua firme nesse caminho, que Deus vai realizar o seu sonho, como Ele realizou na minha vida, Ele vai realizar na sua, porque Ele é o mesmo de ontem e de hoje. E para todo sempre o nosso Deus não muda e Ele jamais vai mudar. Ele conhece o desejo do nosso coração, Ele conhece a nossa necessidade e a nossa capacidade para receber das mãos dele aquilo que nós precisamos e necessitamos. Então nunca desista do seu sonho, seja ele o qual for. Deus, ele vai te honrar, Deus, ele vai resolver, Deus, ele vai responder as suas orações. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus levante a sua fé, você venha ter novas alegrias na presença do Senhor. E eu vos deixo a paz.